virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas irmãs, amadas ouvintes do programa Mães Amorosas. Mais uma vez estamos aqui com vocês juntinhas para desfrutar da palavra do Senhor. Palavra maravilhosa, palavra que nos alimenta, nos conduz à vida, nos dá sabedoria, a palavra que nos mantém firmes, de pé, nos mantém perto do Senhor. É a palavra de Deus que nos alinha. Então, como sempre, iniciamos o programa com provérbios, palavras de sabedoria. E hoje, dia 15 de novembro, sábado, vamos ler o provérbio que diz assim: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Provérbios, capítulo 27, versículo 18. Temos como título, hoje, Honremos os nossos guias. Esse texto é da autoria do irmão Pedro Dong, extraído do livro Dias Mais Sábios. E vamos lá. A Bíblia nos ensina que não se deve amordaçar o boi quando este pisa o trigo. E também nos diz que o trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo 5,18. E que os presbíteros que presidem bem são merecedores de dobrados honorários, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Não podemos descuidar dos nossos guias, pois nos pregam a palavra, a quem devemos obediência e submissão, pois velam por nós como quem deve prestar contas a Deus. Nós temos que ser gratos, né? Muitas pessoas perdeu tempo ou não, né? Ofertaram um pouco do seu tempo para nos ajudar espiritualmente, para falar do Senhor para nós, para nos guiar até a igreja, veio para falar da palavra. Então, para mim, a gente tem que ter assim um coração de gratidão por toda uma vida. Continuando o texto, fala assim: muitos desses irmãos guias, pastores e mestres dedicaram exclusivamente a cuidar das igrejas, apacentar as ovelhas e expandir o evangelho. Como pastores são como pais para nós e como mestres são nossos tutores. Devemos a ele muito respeito e honra, e além disso, é nosso dever cuidarmos das suas necessidades diárias. Desse modo, honraremos nossos guias e também seremos honrados. É como o texto fala: cuidar, honrar, respeitá-los, porque nós devemos gratidão para com as pessoas que sempre cuidou de nós. Segue o programa com alimento diário, a palavra, a Bíblia, livros, a porção Kids. Então, até amanhã, se Deus quiser, com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Luciana da Silva Gomes Caires. Hoje levei o alimento diário da semana 4, do sábado. O ler com oração é: digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Romanos 9:1. O título da mensagem é A Urgência do Evangelho do Reino. A consciência compartilha com a alma o conhecimento vindo de Deus pela intuição.
A palavra da alma ligada à consciência é a mente, a qual, com seus pensamentos, transforma a mensagem espiritual recebida de Deus em mensagem inteligível. Os pensamentos passam da mente para a emoção e, finalmente, a mensagem chega à vontade humana, que toma a decisão de cooperar ou não com Deus. No capítulo 2 de Romanos, podemos ainda fazer uma análise mais minuciosa de como funciona o homem. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. A consciência está em nosso espírito e, conforme dito anteriormente, tem a função de compartilhar com a mente e seus pensamentos tudo o que Deus fala no espírito. Mas, por vezes, a mente tem outros pensamentos, contrários ao que vem da mensagem de Deus. Então, dentro do homem há um conflito. Sua consciência indica uma coisa, mas seus pensamentos outra. Por isso é bom sempre conferirmos o que está na consciência com o que está nos pensamentos. Se o que está em seus pensamentos estiver de acordo com o que Deus fala com você pela consciência, você tem paz e deve fazer. Mas, se o acusa, você não tem paz, portanto não deve fazer. É assim que o homem funciona. Ainda em Romanos lemos: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. O Espírito Santo, que vem de Deus, mantém contato com o espírito humano por meio da comunhão. Por meio da comunhão e da intuição, o que o espírito recebe é transmitido para a alma. Assim, o Espírito Santo, que está em meu espírito, testifica juntamente com minha própria consciência e com a consciência em meu espírito, que está em meu espírito, compartilhando informações com minha alma. Portanto, o coração humano é formado por 3 partes da alma: mente, vontade e emoção, mais a consciência, que faz parte do espírito humano. O coração do homem é muito importante para Deus, pois é o campo de batalha onde Deus quer estabelecer seu reino e que Satanás quer arruinar. Lemos sobre isso em Mateus 13, na parábola do semeador. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. A palavra do reino é a semente. Ela é semeada por meio da palavra e o coração precisa compreender. Se o coração não compreende, a semente não é semeada. O coração do homem é o campo onde Deus semeia a palavra do reino. O coração, mais especificamente a mente, precisa compreender para que a semente do reino possa brotar, crescer e dar fruto. Como o reino vai crescer aqui na terra? O reino de Deus não é uma organização, mas é uma semente que está sendo plantada nos corações, isso é, o que nossos comportores têm feito nas ruas, semeando essa palavra nos corações. Eles semeiam a palavra do reino para que os corações possam dar frutos e o reino de Deus cresça na terra, não como organização, mas como vida. Esse é o nosso trabalho. A razão por que estamos em todos os continentes, espalhando a semente do reino, é esta. O evangelho do reino deve ser pregado por toda a terra habitada para que o fim venha. O espírito humano e a alma foram formados quando Deus soprou nas narinas do homem o Neshama, o fôlego de vida.
Então o homem passou a ser alma vivente. A alma composta de mente, emoção e vontade é a personalidade de cada um. Cada indivíduo possui uma única alma com características únicas, mas com a queda do homem, o espírito foi mortificado e a alma foi contaminada. Portanto, nosso espírito e nossa alma precisam de salvação. Por ter o homem desobedecido à palavra de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado e a morte entraram nele. Deus disse ao homem no jardim: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porém, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse que morreria e a serpente disse que não morreria. Quem está certo? Deus está certo. Mas, por outro lado, a serpente não está totalmente errada, porque o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e continuou vivendo. Então, o que morreu no homem, o espírito morreu. O que significa o espírito morrer? Significa que ele perdeu sua função de conectar-se com Deus. O espírito humano perdeu a função de receber a palavra de Deus, porque o homem ofendeu a glória, a justiça e a santidade de Deus. E a alma que dependia do espírito para fazer a vontade de Deus ficou solta, sem liderança, como um barco à deriva. O que vemos nas ruas são almas à deriva. Todas as almas estão à deriva. Por isso Jesus disse que as multidões estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36. Toda a humanidade está com a alma aflita, cansada, exausta e angustiada. A alma não foi feita para arcar com toda a responsabilidade humana, mas foi feita para funcionar ligada ao Espírito. Com este, recebemos mensagens de Deus. Hoje toda a alma está sobrecarregada. Quem ganha dinheiro são os médicos, psicólogos e psiquiatras, porque todas as pessoas estão precisando de ir a esses profissionais. Portanto, preguemos o Evangelho do Reino para trazer o homem de volta ao governo do Espírito, a fim de que a alma tenha direção e descanso, e o reino de Deus seja estabelecido na terra. Amém. Oi, crianças, vamos fazer a imersão no sábado? Jesus me defende quando luto para o reino. Jesus me defende quando luto para o reino. Jesus me defende. Jesus me defende quando luto para o reino. Jesus me defende quando luto para o reino. Jesus me defende. Jesus me defende quando luto para o reino. Hebreus 7:25. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs! É sábado! Estamos aqui para desfrutar com você de mais um programa Mães Amorosas. Louvamos ao Senhor, mais uma semana que se finda hoje, né? Nós estamos em Cristo, né? E estamos aprendendo a descansar no Senhor, né? Esperando o Senhor realizar todas as coisas segundo a sua vontade. E a vontade do Senhor é que Ele encabece todas as coisas, começando por nós, a igreja. Então, que todos nós possamos abrir nosso coração para deixar o Senhor reinar. O Senhor possa fazer segundo o seu querer em cada uma de nós, né? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse sábado, porque o Senhor nos preservou aqui com saúde. Nós podemos buscar o Senhor livremente, Senhor, essa semana e desfrutamos da sua palavra, desfrutamos de todas as coisas que o Senhor
tem feito na nossa vida, Senhor Jesus. Preserva a nossa saúde, guarda nosso coração, livra-nos do mal, livra-nos de todo o orgulho, de todas as coisas que o Senhor detesta. Livra-nos do mal, Senhor, e pedimos que o seu reino venha. Agradecemos pela saúde dos nossos entes queridos, pela recuperação daqueles que passaram por cirurgias. O Senhor está cuidando dos nossos amados irmãos e estão bem, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos familiares. O Senhor preservou, o Senhor cuidou de cada um de nós. Nós valorizamos tudo que o Senhor faz por nós, Senhor, e dependemos totalmente da sua misericórdia. O Senhor possa continuar guardando, Senhor, todos os nossos amigos, parentes, toda a nossa família possa servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus, e nós vamos prosseguir, né? Até a vinda do Senhor, servindo com alegria aí aos irmãos, amém? Graças a Deus, né? Nós estamos lendo o livro de Ezequiel e para nos ajudar nós temos as notas da Bíblia King James, que esse ano eu estou usando só King James, né? Nós ainda temos vários capítulos para concluir o livro de Ezequiel. E hoje nós vamos ler os capítulos 31 e 32. O destino do Egito. E vamos ver qual é o destino do Egito. Esse é o título da leitura de hoje. Versículo 1. No 11º ano do 3º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo: a quem você é semelhante em sua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens. As águas o fizeram crescer, as fontes do abismo o fortaleceram, fazendo correr as suas torrentes, no lugar em que ele estava plantado, e enviando seus ribeiros para todas as árvores do campo. Cresceu mais do que todas as árvores do campo. Os seus galhos se multiplicaram e os seus ramos se alongaram, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninharam nos seus galhos, todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque as suas raízes estavam junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhes eram rivais, os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelha a este cedro na sua formosura. Eu o fiz formoso com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tinham inveja dele. Versículo 10. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que ela elevou a sua estatura, o seu topo chegou até as nuvens, e o seu coração ficou orgulhoso da sua altura, eu entregarei essa árvore nas mãos mais poderosa das nações, que certamente lhe dará o tratamento que a sua impiedade merece. Eu a rejeitei. Os mais terríveis estrangeiros dentre as nações a cortaram e a abandonaram. Os seus galhos caíram sobre os montes, e por todos os vales os seus ramos jazem quebrados em todos os ribeiros da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e a deixaram. Todas as aves do céu habitarão nas suas ruínas. Todos os animais selvagens se acolherão sob os seus ramos. Isso aconteceu para que todas as árvores junto às águas não elevem a sua estatura, nem levantem o seu topo até as nuvens.
e para que as bem regadas não venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todas foram entregues à morte, às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que a árvore desceu ao mundo dos mortos, eu fiz com que houvesse luto. Por causa dela, cobri o abismo, retive as suas cadeias e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dela. E todas as árvores do campo ficaram murchas por causa dela. Fiz tremer as nações ao som da sua queda, quando a fiz descer ao mundo dos mortos com os que descem ao abismo. Todas as árvores do Éden, as mais bonitas e as melhores do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também estas com ela descerão ao mundo dos mortos, para juntar-se com os que foram mortos à espada, e que estavam assentados à sua sombra entre as nações. A quem, pois, você é semelhante em glória, em grandeza entre as árvores do Éden? No entanto, você descerá às profundezas da terra com as árvores do Éden. No meio dos incircuncisos, você jazerá com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Então, vamos às notas, para melhor entendimento, né? Do capítulo 31, vamos ler a nota de número 3. O Líbano, ele era conhecido por seus cedros, madeira nobre, né? O cedro era um famoso símbolo de realeza e majestade no Antigo Oriente. Na Bíblia, ele é mencionado com frequência em textos que descrevem a edificação de templos e palácios. A queda da Assíria forma o precedente e o paradigma para a queda do Egito. Do mesmo modo, Isaías, capítulo 14, versículo 3 a 23, descreve o fim do rei babilônio, relacionando a queda da Assíria. Para uma comparação semelhante entre o Egito e a Assíria. Semelhantemente, Isaías retratou o monarca assírio como uma árvore alta que iria cair. Comparou ao cedro, né, que é uma árvore forte, alta e nobre. Em razão da árvore que representa o faraó ter se tornado proeminente, ou seja, se elevou a esta altura, ela seria abatida, né? Então, o Senhor é contra o orgulho, né? Por isso, nós devemos aprender com essas lições aqui, né? Aquele que se exalta será humilhado, não é verdade? Referência para você, Mateus 23, 12. Aquele que se exalta será humilhado, né? E aquele que se humilha será exaltado. Então, isso tudo é lição para a gente, né? Vamos manter-nos sempre humildes, né? Mesmo porque, irmãs, se você tem alguma coisa, quem deu foi o Senhor que deu. Não é verdade? Se você não se gabe na sua sabedoria, né? Porque tudo que nós temos foi o Senhor quem deu para nós, né? Então, nós não temos do que nos orgulhar fora de Cristo, né? Então, vamos manter-nos humildes, sabendo que o Senhor é o dono de todas as coisas. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos então entrar no capítulo 32. Eu acho que esse é o ponto mais importante
do capítulo 31, que é referente ao orgulho. Capítulo 32, versículo 1, lamentação sobre Faraó, rei do Egito. No 12º ano, no 12º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você foi comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre você a minha rede no meio de muitos povos, que o puxarão para fora da minha rede. Eu o deixarei no chão, eu o lançarei no campo aberto, trarei sobre você todas as aves do céu, e os animais de toda a terra se fartarão da sua carne. Porei as suas carnes sobre os montes, e encherei os vales com o seu cadáver. Com o seu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e dele se encherão os ribeiros. Quando eu o extinguir, cobrirei os céus e farei escurecer as estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luzeiros do céu, e trarei trevas sobre o seu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos quando se levar as nações, as terras que você não conheceu, a notícia da sua destruição. Farei com que muitos povos fiquem espantados a seu respeito e os seus reis tremam de medo quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia em que você cair, eles ficarão tremendo sem parar, com medo de perder a vida. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei com que a multidão do seu povo caia a espada de valentes, valentes guerreiros que são todos os mais terríveis das nações. Eles acabarão com o orgulho do Egito, e todo o seu povo será destruído. Destruirei todos os seus animais junto às muitas águas, que nunca mais serão turvadas por pés humanos ou por cascos de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar o Egito em desolação e a terra for destituída de tudo o que a enchia. E quando eu destruir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações sobre o Egito, e todo o seu povo se lamentará, diz o Senhor Deus. O Egito desce ao mundo dos mortos. Versículo 17. No 12º ano, aos 15 dias do primeiro mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, planteie sobre a multidão do Egito e faça descer ela e as filhas das nações poderosas, as profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. Diga o seguinte: você pensa que supera os outros em beleza? Pois agora desça e deite-se com os incircuncisos. Versículo 20. No meio daqueles que foram mortos à espada, eles cairão. Ele foi entregue à espada. Arrastem o Egito e toda a sua multidão. Do mundo dos mortos, os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem. Lhe dirão: eles desceram, lá jazem eles, os incircuncisos, mortos à espada. Ali está a Síria com todo o seu exército, ao redor dela todos os seus túmulos.
todos eles foram mortos, caíram à espada. Os seus túmulos foram postos nas extremidades da cova, e todo o exército da Assíria se encontra ao redor do seu túmulo. Foram mortos, caíram à espada, todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com todo o seu exército ao redor do seu túmulo. Todos foram mortos, caíram à espada. Desceram incircuncisos às profundezas da terra, que causaram terror na terra dos viventes. Levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos mortos lhe puseram um leito entre todo o seu exército. Ao redor dele estão os seus túmulos. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Foram postos no meio dos que foram mortos. Ali estão Meseque e Tubal, com todo o seu exército. Ao redor deles estão os seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E estão com os valentes dos tempos antigos, que dentre os incircuncisos foram mortos e desceram ao mundo dos mortos com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também você, Egito, será quebrado no meio dos incircuncisos e jazerá com os que foram mortos à espada. Ali está Edom e os seus reis e todos os seus príncipes, que apesar do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os que foram mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército foram mortos à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, por isso ele jazerá no meio dos incircuncisos, com os que foram mortos à espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Então, as notas 32 são poucas notas. Nota 32, 2, parte B, diz assim: Deus pode abater qualquer adversário. Não importa a força que ele tenha. Nota 3. O Senhor lançará sua rede sobre Faraó. Isso significa ele será caçado, né? Um método pelo qual caçadores capturam os crocodilos e leões. E ele é comparado, né, a esses dois animais aqui. Nota 7, quando o Senhor fala das trevas, né, nesse versículo fazem lembrar a praga das trevas contra o Egito, porque o céu se escureceu, né? Bem como as trevas que acompanharão o dia do Senhor, porque na vinda do Senhor também haverá trevas, né? Neste dia os céus escurecerão e o sol, a lua e as estrelas não darão a sua luz. Isso está profetizado em Joel, capítulo 2, de 1 a 2, e Sofonias, capítulo 1, versículo 15. A palavra incircunciso é usado 10 vezes aqui no capítulo 32, para enfatizar que a morte do faraó será uma morte de vergonha e derrota. Nesse oráculo,
O Egito é a culminante 7ª nação a ocupar o mundo dos mortos. No versículo 26, fala sobre Meseque e Tubal. Provavelmente se localizavam na extremidade norte da atual Turquia. São os aliados de Gog, nos capítulos 38 e 39. Essas são todas as notas do capítulo 32. O Egito é comparado aqui como uma baleia dos mares, ou seja, como o crocodilo, como o Leviatã. E essas comparações se referem também ao próprio Satanás, né? O inimigo de Deus. E o Senhor vai derrotar Leviatã, o mítico dragão do mar. Ó Senhor Jesus, ficamos por aqui. Quero terminar com essa nota muito importante que diz que Deus pode abater qualquer adversário, né? Não importa quão forte ele seja. Amém? Nosso Deus é forte, todo-poderoso e é um Deus justo. Conhecemos o poder que o Senhor tem. Também sabemos que o nosso Deus é justo. Amém? Senhor Jesus, ficamos por aqui. Desejo a você um sábado maravilhoso. Desfrute aí da presença da família, né? Final de semana, da presença dos irmãos. E amanhã, dia do Senhor, nós vamos estar aqui novamente no domingo para dar continuidade à nossa leitura bíblica, tá bom? Fica com a gente que a Marlene está trazendo a continuação da leitura bíblica de hoje. Feliz sábado para todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Vamos continuar com a leitura bíblica. A irmã Vera já compartilhou com vocês o livro de Ezequiel, capítulos 31 e 32. Então, vamos continuar com o Salmo 113, Provérbios, capítulo 27, versículos 18 ao 20, a carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 18 até o 29. Vamos iniciar com Salmos. Louvou a Deus pela sua bondade. Aleluia! Louvem ao Senhor. Louvem os servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa do céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Graças a Deus, que salmo maravilhoso, salmo de agradecimento. Realmente devemos louvar a Deus por tudo. Louvar a Deus porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, tudo Ele faz por nós. Que palavra maravilhosa! Aleluia! Louvem os servos do Senhor. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ninguém, nada é semelhante ao nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Amém? Agora vamos ler os Provérbios, e é o Provérbios 27, do 18 ao 20, que fala assim: como a água reflete, 18. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor
será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. O versículo 18, que fala: quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Devemos ter um coração de gratidão para com as pessoas que cuidaram da gente, que cuidam de nós, dos nossos tutores, dos mestres, os profetas. Eles cuidam de nós, então temos que honrá-los. E também o 19, que fala: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Que nós possamos olhar no espelho, olhar na água e refletir o nosso Senhor. E o 20, que fala que o mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Também que o nosso Senhor seja a nossa satisfação. Agora vamos para Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 18. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. 25. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui vemos uma admoestação no versículo 25, falando assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusam a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Muito cuidado, irmãs. Muito cuidado. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Ouvir de perto, seguir de perto a palavra do Senhor, para não acontecer isso aqui, né? Pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós,
se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Bom dia, Jesus é o nosso Senhor. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Bom dia. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repelir para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Quem ama o Senhor guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, ela não é pesada, jamais a mim por te amar terei uma nova atitude, me derramarei para em plenitude te servir. Quem ama o Senhor sem falta sua palavra pratica. Acima de todos, demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter um viver de sempre andar na verdade. Faça de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pois se a servir, sim, ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola, vá seguir. Te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repelir para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Guarda a sua palavra e
nessa manhã. Oh, Senhor, para te servir em plenitude, Senhor. Para em plenitude te servir. Quem ama o Senhor sem par no suor, sua palavra pratica, e seu ordenar sem duvidar, sobre a rocha edifica. Mas quem só ouvir e não reagir, passo na casa na areia, tem chuvas em rios e ventos bravios, grande ruína rodeia. Quem ama O Senhor guarda a sua palavra, e o Pai, o Senhor, nele fazem morada, uma real em plena comunhão e perfeita unidade, a cooperação. e andar na verdade Pergunta ao Senhor, tu me tens amor, por Ele acima de todos. Demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter o viver de sempre andar na verdade. Quem ama o Senhor não faz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pois é serviço. quem ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor os conservos consola. Mais uma vez, quem ama o Senhor, quem ama o Senhor, não faz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pois já serve. Se ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor